Aê! Oh, meu Deus, quem foi a santa que falou? Deixa eu ver. Silvana! Sil, obrigada, que bom que você está aqui. Oi, Alessandra. Oi, meu amor, muito prazer. Muito prazer. Quero dar as boas-vindas para você, para todos os seus seguidores, essas mulheres maravilhosas, dizer que o nosso espaço está aqui aberto, nosso espaço de presença, nosso espaço de fala, para acolher todo mundo, todas as pessoas, né, com todas as suas histórias, e que vão nos ouvir hoje, e que vão aí ser tocadas e refletirem sobre os aspectos, né, que envolvem as nossas vidas. Estou muito feliz com a Nina aqui, sou uma admiradora do trabalho dela. E hoje eu vou ter esse prazer de ouvi-la um pouco sobre esse livro, né, que é um livro muito forte, muito potente, A Menina e a Mulher. E a gente vai começar a live, pessoal, com a Nina se apresentando, falando um pouquinho. Eu estava conversando com a Nina nos bastidores e disse para ela que as nossas obras, né, aquilo que a gente coloca no mundo, a nossa arte, a nossa obra, o nosso trabalho, tem muito a ver com a nossa busca, com o nosso caminho, né, com as nossas experiências com o feminino, com esse resgate do feminino e também a busca da nossa cura, do nosso despertar, né? Então a Nina vai contar um pouquinho para nós como é que foi esse livro, como é que foi construir esse livro, como é que é a vivência dela com esse livro. E aí a gente vai desenrolando aqui o nosso papo. Tá bom, querida? Vamos lá. Boa noite, então, para a Alessandra. Obrigada de novo pelo convite. Boa noite para quem está aí assistindo. Estou vendo aí duas queridas aí que sempre me acompanham, Margarete, Silvana. Bom, tudo que eu escrevo tem a ver com a minha própria jornada, né? E também, às vezes, até se confunde com a jornada das mulheres que há muitos anos eu acompanho com o meu trabalho como terapeuta, né? A Mulher e a Menina é o meu terceiro livro, então ele vem depois da Força, vem depois do Caos e Estrela, e ele vem dessa percepção do meu próprio processo de reencontro com a criança interior. Nos dois primeiros livros eu já falo algo, sempre o que eu vou escrevendo tem a ver com o conhecimento que eu tenho no momento, com a percepção que eu tenho no momento, então a cada livro a tendência é que haja um aprofundamento maior, né? E na Mulher e a Menina, então, eu me deparo com o despertar do feminino e a criança interior, né, que são duas vertentes que eu venho trabalhando aí na minha vida pessoal e nos processos terapêuticos. E, então, a Mulher e a Menina, ele visa a iniciação da nossa criança interna. De que forma? Na mesma medida em que nós vamos conhecendo, entrando em contato com o nosso aspecto instintual, né, com o resgate da nossa alma e das características desta alma, né, alma feminina, nós podemos, então, nos relacionar a partir desta descoberta do feminino com a nossa criança interior. Eu percebia que o material que era disponível, que ficava disponível aí sobre a criança interior, era bastante romantizado, sabe? Então, a vida, vamos lá, não que não fosse funcional, que não tivesse a sua função. Ele tem e tinha a sua função, sim. Mas ficava muito num reconhecimento meio padronizado, aonde eu vou acolher a minha criança através de uma mãe muito boa, muito amorosa, né? O que é importante para a nossa criança interna e é importante para qualquer criança, mesmo na vida objetiva, né? Mas eu via que a questão do instintual, da mãe instintual, isso está bem expresso no conto da Vassalissa da Clarissa, né, que eu sou uma estudiosa da Clarissa. O aspecto instintual,
de lidar com esta criança, ensinando-a a respeito dos saberes do feminino, a respeito dos predadores, que foi algo que você colocou aí, né? Ficava faltando. Por que ficava faltando? Porque justamente é isso que falta no feminino no geral. Né? Então, a mulher e a menina visa apontar, né, este aspecto instintual, o reconhecimento deste aspecto instintual e a relação desta mãe instintual com esta criança. Porque é a mãe instintual que vai conseguir devolver para a criança a sua natureza profunda, porque o instintual é a nossa natureza profunda. A mãe amorosa, o que eu percebo é que assim, traz daí um acolhimento inicial, mas muitas vezes se dissipa. Tá? Sim. Então, assim como nossas meninas do mundo objetivo, assim como as crianças em geral do mundo objetivo, a nossa criança interna, a nossa menina interna, precisa também reconhecer, se reconectar ao instintual. Quando nós fazemos isso, conseguimos fazer isso, nós recuperamos a sua natureza mais profunda. E aí, de criança ferida, nós vamos acessando a criança sagrada. Mais ou menos isso, vamos continuar falando que a gente vai adentrando aí a proposta do livro. Eu acho muito interessante, Nina, essa sua proposta, porque apesar de você não ir por esse caminho romantizado, né, você trazer uma reflexão, você traz um tom de poesia também na sua escrita, uma coisa que eu acho muito bonita. Eu acho que essa linguagem também conecta a gente a uma sensibilidade, a uma percepção um pouquinho mais aguçada também, né? Porque hoje em dia eu vejo muito assim as pessoas com pensamento muito linear, com uma coisa muito, né, rasa. E quando você entra em contato com uma leitura, né, que tem essa linguagem mais poética, mais simbólica também, que vai instigando o nosso pensamento, a nossa essa coisa imaginativa, né? Sabe, para a gente parece que entrando em contato mesmo com essa natureza do instinto, né, de uma coisa mais profunda, que é um lugar de sabedoria mesmo, que a gente vai costurando, né, essa nossa integração e desintegração, integração e desintegração, porque a criança ela tem esse movimento, então ela constrói, destrói, se integra, desintegra, e ela vai fazendo esse movimento. Né? E eu acho que essa sua leitura, o jeito como você aborda, traz muito essa linguagem sensível, que eu acho que está faltando mesmo, né? Eu acho que as pessoas acessarem essa coisa mais poética, simbólica, né? E ir se permitindo entrar nesse mundo que não é tão linear, que não é tão padronizado, mas que instiga a gente a integrar e desintegrar, né? Aí ali, nesse aspecto mais, às vezes sombrio até, né? E mergulhar, voltar, né? Que essa alteridade do ir e do vir, né? Da consciência e do inconsciente. Então, eu acho bem legal as pessoas que conseguem, através da leitura, né? Através de livros como o seu, despertar para isso, né? E falar assim, nossa, olha aqui, tem uma linguagem diferente. Né? Apesar de eu ver que eu preciso sim tratar a minha criança com esse, né, com esse amor, com essa mas o amor bondoso, ele também é o amor que vai na sombra, é o amor que vai na ferida, é um amor que vai ali na caverna mesmo, né? Quando a gente está ali desossada, toda destroçada, e que a gente vai ali para falar assim, olha, existe uma luz, existe um lugar onde você vai reintegrar isso, né? Você vai, a partir dessa experiência difícil, você vai reintegrar e vai sair dessa caverna um pouco mais forte, né? Então, eu acho que eu percebo a sua linguagem assim, né? E eu acho isso de muito valor e acho que, né, a gente se delicia ali lendo mesmo, mas também tem um ponto de profunda reflexão, né, de reflexão ali de um aspecto mais sombrio, uma coisa mais assim,
peraí, né? O que está acontecendo nesse submundo, no meu submundo? O que está acontecendo nesse lugar que eu estou deixando a minha mulher, a minha menina e a minha criança muito suscetível também ao mundo, aos predadores, né? Aos enganadores, né? Às ilusões que a gente, às vezes a gente mergulha nelas, né? Então, eu acho que isso é muito, muito importante, né? Quando a gente está nesse movimento do autoconhecimento e a gente está ali diante de uma leitura, diante de um trabalho, né? Ouvindo ou lendo, entrando em contato com isso, que a gente tem esse tipo de percepção, né? De que a gente não só que o bom, que o belo também é ir lá, né? Mexer numa parte onde a gente precisa, uma parte dolorida, uma parte sombria, uma parte desconhecida, né? Uma parte que a gente às vezes tem medo de entrar em contato, né? Porque aí a gente vai ter que se haver com isso, né? Então eu entro em contato e eu tenho que me haver com toda essa ferida primordial, eu tenho que me haver com tudo isso que me foi escondido, ocultado, né? Porque a gente cresce na dinâmica da vida e a gente vai perdendo esses saberes ocultos, né? De como lidar com o mundo, com essa coisa que acontece com a gente. E aí, quando a gente busca o autoconhecimento, que a gente busca esse mergulho, a gente consegue ver que a gente precisa, né? A gente precisa voltar nesses lugares aí para resgatar saberes que nos foram ocultados, né? Saberes muito profundos, percepções, né? Que tem a ver muito com o campo da sensibilidade, com o campo da lucidez, do discernimento, e quanto a gente vai deixando, às vezes, o nosso ser tomado, né? Tomado por enredos aí emocionais, em que a gente vai se enredando, e a gente não se conhece nesse processo. E aí é onde vem todos os danos, as relações abusivas, né? Todos esses traumas, essas coisas, que é difícil, às vezes, a gente sair. Mas a gente sai, a gente consegue sair também, né? Então eu queria te parabenizar, acho que nesse sentido, porque eu acho que a sua obra traz mesmo essa coisinha a mais, esse insight de você falar, olha, existe um lugar onde você vai ter que mergulhar e vai ter que se haver com coisas, com saberes muito ocultados, né? Da nossa própria sabedoria interna, que vai doer um pouco, que vai acontecer um pouco, mas a gente vai ter que lidar, né? Como se a gente fosse puxando assim um carretel de linha, né? E fosse ali trazendo para a luz, para a claridade, mexendo com isso, né? Desenrolando tudo essas carências, essas questões de abandono, essas questões de baixa estima, que eu percebo muito, né, nos atendimentos. Então, acho que é isso. Se você quiser comentar um pouquinho. Sim. Olha, então, o meu primeiro livro, A Força, começou apenas com textos que são mais poéticos, digamos assim, né? E a partir do Caos e Estrela eu trago a teoria e depois os textos que eu chamo de sentir, né? Que eu divido o livro em teoria, depois eu coloco o sentir daquela teoria através dos textos mais poéticos, né? Essa é uma forma, assim, muito particular minha eu sou muito teórica, eu sou extremamente mental, mas também eu sou extremamente perceptiva, modéstia à parte, né? Perceptiva, intuitiva. Então, a meu ver, esse é o casamento entre o masculino e o feminino, né? Se você explora apenas um, às vezes pode faltar o outro, né? Mas não foi nem com essa intenção muito racionalizada, né, que eu fui desenvolvendo os livros dessa forma, é porque é assim que eles fluem verdadeiramente, né? Então, sobre isso, essa é a intenção, né? Tanto a teoria quanto a parte do sentir. E acho que a parte do sentir realmente leva você a vivenciar aquilo que você leu na teoria,
né? E é um casamento muito gostoso, que tem dado certo, que é muito natural, assim, né? Sim. Dá para perceber essa autenticidade, essa coisa com que você coloca, acho isso bonito. Obrigada, minha linda. E assim, sobre essa obscuridade, né, que muitas vezes a gente foge, é algo que realmente as pessoas vão ter dificuldade, e até as abordagens inerentes à criança interior podem, no geral, né, de novo estou aí generalizando, podem deixar a desejar, né, nesse sentido. Mas, assim, não há como você acessar o aspecto mais profundo da tua criança, que é a criança sagrada, explicando, assim, que, teoricamente, nós temos a criança sagrada no nível profundo, coletivo, arquetípico, né? E depois nós temos a criança empírica, que é a criança que nós fomos, né? É a criança pessoal e é na empírica que nós vamos encontrar as nossas feridas, né? Então, para a gente se deparar de uma forma profunda com estas duas partes, né? É importante que a mulher em nós também tenha mergulhado, né? Numa profundidade. A descoberta do feminino profundo, que tem a ver com a intuição, tem a ver com os instintos, tem a ver com o sentir, tem a ver com o que é genuíno, tem a ver com a alma, tem a ver com a criatividade, tem a ver com a natureza, tem a ver com o selvagem, né? A mulher, usando um termo da Clarice, né, a mulher selvagem em nós, ela vai poder olhar para estes aspectos da criança de uma forma que a mulher domesticada em nós não vai ter condições de olhar, né? Então, a proposta de olhar para a obscuridade também é possível em virtude do reconhecimento deste aspecto feminino aí, né? Que é mais espiritual. O instintual, ele não fica só na superfície, ele sabe que lá naquele escuro tem algo. Ele não só sabe, ele sente. Ele vai farejar, as orelhas vão ficar em pé, os pelos vão ficar eriçados, né? Então, esse aspecto em nós, que tanto, né, tem vindo aí profissionais maravilhosos para nos alertar da necessidade, né, de nos reconectarmos com este aspecto, ele vai ter uma forma de se relacionar com a criança, né? No livro eu falo que na medida em que eu ia me reconectando com o meu feminino, né, é como se essa criança pudesse, então, ter uma mãe instintual que vai correr, que vai pular, que vai se relacionar com os bichos, com a natureza, né? Não quero deixar aqui nada muito estereotipado, porque o estereotipado é bem perigoso. Isso vai ser sentido, né, de pessoa para pessoa, né? Então, por isso que eu quis abordar as duas coisas, tanto o despertar do feminino, quanto a sua relação com a criança interior, né? A nossa criança interior precisa, sim, de uma mãe boa, né? De uma mãe amorosa. Mas, às vezes, o modelo que nós temos dessa mãe amorosa pode ser o da mãe amorosa que nós tivemos. Mãe bondosa, amorosa, né? E esta mãe amorosa, bondosa, pode, por exemplo, ter sido super protetora. Né? Sim. E aí, quando a gente entrar em contato com algum aspecto da nossa criança, nós vamos super protegê-la, nós podemos super protegê-la, né? Então, o instintual, ele alerta sobre os riscos, mas também instiga a viver. O instintual inicia. O instintual vai dizer, não cabe ingenuidade com predadores, e eles existem. A mãe superprotetora, boa demais, né? Por exemplo, pode dizer,
Ah, não, mas é o jeito dele, é o jeito da pessoa, deixa pra lá, e anestesiar as nossas percepções. No entanto, o aspecto instintual, não. O que você está farejando? Né? Imaginando aí que tem uma mulher e uma menina, a pequenininha está farejando. Não, não quero dar beijo nessa pessoa. Então não dê. Confia. Confia no que você está sentindo. Então é essa relação que não vai acontecer o tempo inteiro, mas acontece em cada um de nós de uma forma, né? E interessante, Nina, porque até contando algo meu, assim, a minha reconexão com o feminino vem muito pelo corpo, pela dança, né? Então eu fui uma criança que dançava muito, que se expressava muito, que tinha essa questão, até o nome do meu trabalho aqui na internet é Ciranda Menina, né? Porque eu era aquela pessoa que fazia os grupos, que pedia para dar as mãos, que fazia essa e o corpo sempre dançante, sempre se expressando, aquela coisa, né? E eu passei por processos na vida em que a dança me resgatou, né? Em que essa parte do meu feminino, da minha criança, aquela expressividade, aquela espontaneidade, né? A música. Então, para mim foi muito forte até o meu trabalho tem um pouco a ver com isso, a minha reconexão com o meu feminino veio muito forte por causa da dança, por causa da música, dos grupos. Eu sempre gostei muito disso, né? E eu me sentia muito resgatada, sabe? Quando eu ia lá e deixava o meu corpo fluir, deixava isso acontecer. E a minha percepção é que depois que eu fazia isso, eu ficava mais atenta, eu ficava mais alerta, eu conseguia enxergar algumas ilusões, algumas coisas, sabe? Então, todo o meu feminino ficava mais com um radar, digamos assim, um pouco mais fluido, tranquilo, ficava mais centrado. E até hoje eu tenho muito isso de dançar, de buscar um movimento corporal para me reconectar quando eu me sinto cansada, quando eu me sinto mais fraca, né? Então eu busco essa reconexão, eu busco a dança, eu busco sabe? E ali parece que tudo vai se ajeitando dentro de mim, parece que tudo vai ali se encontrando dentro de mim, eu consigo pensar melhor, eu consigo sentir melhor. E eu percebi, inclusive, que isso quando eu passava, porque quando a gente é adulto, a gente passa por uma coisa difícil, às vezes se a gente passa um período grande, né, passando por uma aprovação, um momento difícil mesmo, a nossa consciência tende a regredir um pouco, a gente faz birra, às vezes a gente se desorganiza ali, né, é como se a gente realmente pedisse ajuda, olha, alguém me ajuda, né, não estou conseguindo sozinha. E quando acontecia isso, no decorrer do meu autoconhecimento, eu entrava num processo de me conectar com o meu corpo, de me conectar com a música, com a dança. E ali, parece que eu ia colhendo esse processo, que eu me sentia regredida, que eu me sentia ali carente, né, que eu me sentia ali precisando de um contorno, sabe? Porque às vezes a gente precisa desse contorno mesmo, né? E eu aprendi a me dar contorno através do corpo, da dança. E aí eu me sentia melhor, sabe? Eu conseguia me centrar. E aí eu conseguia expressar para as pessoas, para o meu marido, para minha mãe, para um amigo, eu conseguia expressar o que eu estava sentindo de uma forma mais assertiva. Né? Então, eu não ficava naquela confusão, então eu me expressava de uma forma mais assertiva, eu conseguia dizer, olha, isso não tá bom, isso tá bom, isso não tá bom, olha, aqui tá pegando pra mim, aqui não tá, o que a gente pode fazer, né? Então, isso para mim foi um ponto, né? E cada um vai achar o seu ponto. Cada um vai achar seu ponto de reconexão com essa mulher, com esse feminino, para que ela esteja ali mais harmonizada, né? Mais encontrada,
sabe, mais contornada para conseguir lidar com os aspectos difíceis, né? E eu me lembro muito, assim, nesse meu processo de me conhecer, quando eu tinha 25 anos, eu passei por um processo bem difícil, que eu me senti muito sobrecarregada, eu não estava dando conta emocionalmente de toda a situação. E eu me lembro que eu cheguei a ficar doente, enfim, e foi bem difícil. E depois passou, né? Eu não tinha muita maturidade para lidar com aquilo, e eu acho que aquilo ficou mesmo retido. E num dos momentos, depois que eu me tornei mãe, depois que eu estava nesse movimento de ter que doar muito, depois, né, de todo esse processo também de me reconhecer como mulher, né? Depois que você tem filho, parece que você fica meio perdida. E eu me lembro que um ponto, assim, que estava obscuro para mim, que era realmente uma dificuldade, o meu inconsciente trouxe essa cena de quando eu tinha 25 anos, sabe? Trouxe essa menina ferida, essa menina sobrecarregada, essa menina que estava ali. E essa cena veio forte, veio um sentimento, né? E veio aquele sentimento. E aí eu pude acolher aquele sentimento, porque eu já tinha um pouco mais de maturidade, eu acolhi aquele sentimento, eu acolhi aquela imagem, aquela cena que veio na minha mente. E trabalhei até na terapia isso, sabe? Entendeu? Então, assim, para contar para vocês, né, que quando a gente está mergulhando mesmo nos nossos processos, as coisas que nos atravessam, elas também acionam coisas que aconteceu conosco, que nos feriu, que nos sobrecarregou, que a gente não deu conta, né, mas que a gente precisava continuar vivendo. Isso vem à tona, né, eu acho que o inconsciente vem para te mostrar, olha, para te trazer esse ensinamento, para te trazer, para você integrar na sua consciência aquela experiência, né? E então foi um processo que eu senti muito, que naquele momento a minha menina estava sendo acolhida pela minha mulher, já de uma forma mais amadurecida mesmo, né? E ali eu destrinchei alguns pontos de carência, alguns pontos de autoabandono, alguns pontos de sobrecarga, sabe? Eu fui ali elucidando devagarinho, elucidando, até que hoje, você vê, eu consigo contar, isso já está, já faz parte de mim de uma forma consciente, né? De uma forma mais, entendeu? Essa minha história mostra que é isso, né? Quando a gente está em conexão, né, com essas camadas, né, Nina, que você fala do sagrado, da criança empírica, da menina que está ali vivenciando todos os processos de independência, de autoafirmação, de autoaceitação, de validação, criando o seu senso de eu, criando sua identidade, né, e a gente vai passando por coisas que a gente às vezes não dá conta mesmo, né, que isso fica ali retido, e que no nosso processo isso vem, e para mim a cena que vinha muito um sentimento dessa cena, sabe? Que era todo o sentimento dessa minha ferida, que eu consegui, e eu me sinto muito vitoriosa por isso, viu, gente? Porque não é fácil, vocês que estão aqui, vocês sabem, não é fácil você lidar com muitos pontos mesmo, mas é tão libertador, sabe? Porque hoje eu consigo olhar mesmo para muita coisa de mim, né? Muita coisa minha, assim, e saber distinguir o que é meu, o que não é meu, o que, sabe? Você vai fazendo essas separações, sabe, Nina? E para mim a dança, né? A dança foi um super resgate. O corpo, para mim, é potente demais, né? Para mim, essa coisa mais, esse ponto selvagem, para mim, é realmente a minha conexão com o corpo através da dança. Perfeito, perfeito. Olha, eu também fiz dança há muitos anos. É uma pena que a dança seja tão padronizada, essa coisa de academias e festival e não sei o que, sabe? Acho que precisaria haver algo
mais no sentido de biodança, né, de dança-terapia, né? Enfim, mas a dança também foi importantíssima na minha vida. Eu sei muito bem o que você está descrevendo. Poderia estar com maior problemas da época da adolescência, né? Que quantos a gente não tem, mas começava muito, era uma meditação, era um mergulho, né? E realmente, aí você sai desse estado meditativo e você tem maior clareza, você deu uma pausa naquela voracidade mental, né? A tua energia saiu um pouquinho daqui e veio para o corpo, né? E o corpo é o cerne do sentir, né? E a gente vive numa sociedade aí extremamente mental, né? Extremamente racional. E o mental, racional, né, tem a ver com o masculino, e o nosso corpo, nossas percepções, nossa criatividade, tem a ver com o feminino. Então, por onde você olhar, você vai ver essa preponderância do masculino, sem querer fazer discurso feminista, né, mas mesmo analisando, né, essa preponderância do masculino e o esquecimento do feminino, né. E então eu concordo totalmente, a gente precisa aos pouquinhos ir retomando com o corpo, ele fica esquecido, a tendência é deixar ele esquecido mesmo, né? Hoje eu estava voltando aí da academia, eu já pratiquei dança, tai chi chuan, yoga, kung fu, e sempre o meu discurso foi: nunca vou fazer academia, porque academia é só ego e não sei o quê. O que eu estou fazendo agora? Academia. Por incentivo do meu filho. Mãe, vai, não sei o quê. Então, uma graça ele. E eu vou te dizer que eu encontrei muito mais ego em aulas de yoga do que em academia, né? Claro que eu estou indo numa academia que é, assim, super família, super simples, né? Mas hoje eu estava... Então, isso ajuda, né? Não gosto de coisa elitizada. Isso eu não faria. Bom, mas hoje eu estava voltando lá a pé, né, da academia, e me veio um filme, assim, de... Puxa, quanta coisa o meu corpo já me proporcionou, sabe? Me veio a cena, eu grávida do meu filho, que hoje tem 14 anos, o Suami, amamentando, depois grávida da Maria Flor, que tem 9, vai fazer 10 anos, né? Tudo que eu já fiz como atividade física, dança, yoga, etc e tal. Teve uma época que eu aplicava o Watson, eu aplicava algumas técnicas de terapia corporal lá nos primórdios. O Watson é o water shiatsu, o shiatsu na água, né? E isso exige muito do teu corpo, mas também ao mesmo tempo dentro da água é uma delícia, e, né, poder proporcionar isso para o cliente também é mágico. E me veio assim todo um filme do quanto assim este corpo já me ofereceu, sabe? E aí eu conversando com ele, então, e agora, né, mais a academia, e o corpo responde, porque tanto tempo fazendo dança, tanto tempo fazendo algo, fiquei um tempinho parada, e ele tem a memóriazinha dele, né, a memória celular, e aí ele vai respondendo, ele vai relembrando. Voltei a fazer dança de salão também, que eu tenho que ter dança, né? Ai, amo. E ele vai, então a dança realmente, ela é uma meditação, infelizmente também, eu sempre faço um paralelo com a sociedade, eu sou muito, né, fui estudar filosofia, não aprendi isso na academia, isso é uma característica minha, mas é por isso que eu fui cursar filosofia, para aprimorar, porque acho que a gente sempre tem que ver aí as características da sociedade. Então, é uma pena que a dança, né, fique nessa coisa, a dança de academia fica mais nessas propostas, né, padronizadas, e impedem que mais, né, porque o balé é lindo, o jazz é lindo, a dança de salão é linda, a biodança, meu Deus, nunca pratiquei, mas, né, foi desenvolvida pelo meu conterrâneo, né, um chileno, que eu sei.
Então, a dança realmente, a gente pode aqui sugerir isso para as pessoas, a dança, o canto. Eu estava escrevendo um texto onde eu dizia, quando você não puder falar, escreva. Quando você não puder escrever, dance. Quando você não puder dançar, cante. Quando você não puder cantar, grite, se mexa, sabe? Porque realmente a gente vai se reconectando através do corpo com energias mais profundas, e essas energias têm a ver com o nosso feminino. Numa sociedade onde o feminino realmente foi soterrado, e não é por algum acaso, é conveniente, né? Que algo tão poderoso fique soterrado. Poderoso no sentido de alma, tá? Não quero aqui esses discursos, essas bobagens que esse fim de semana eu postei sobre isso, desse pseudo-empoderamento midiático, né? Mas poderoso no sentido de alma. Acho que todo resgate tem que ter como cerne a alma, né? E enfim, e o que você está dizendo desses momentos, né? O quanto é difícil. E você aos 25 anos, e aí um pouquinho mais amadurecida, você retorna para essa cena, eu vejo, né, simbolicamente, como esse encontro mesmo, de uma mulher mais amadurecida com essa menina de 25 anos, né? E o quanto é importante para uma menina de 25, 20, 15, 10, 5, né? Encontrar alguém que possa simbolizar uma voz orientadora ou um acolhimento, né? Um amadurecimento. Nós precisamos muito disso. E quando a gente não tem, em algum momento a gente vai ter que revisitar a nossa história, né? E oferecer isso para nós mesmos. Eu percebi muito, assim, também, outro fator que está aqui no A Mulher e a Menina, eu percebia muito isso nos processos terapêuticos, sabe? Uma menina interna que não sabe. O que ela não sabe? Eu falo desse jeitinho no livro, ela tá assim, é uma mulher, mas a menina interna dela não sabe o que ela pode, o que ela não pode. Não sabe que ela pode dizer não. Não sabe que ela pode pôr limites. Não sabe que ela pode rugir. Ela não sabe. E é desse não saber primal que ela se relaciona, que ela trabalha, que ela cria os filhos. Então seria muito legal que mais uma vez nós tivéssemos mulheres sábias que pudessem nos iniciar nos saberes do feminino, né? Que pudessem oferecer isso para nós. Mas nós não temos, a maior parte de nós não teve. A maior parte de nós teve uma mãe que também não teve. Sim. E aí nós temos o modelo daquela mãe. Quando é boa, né? Para a gente nem entrar no mérito das mães narcisistas, etc. e tal. Então, por isso, cabe essa automaternagem que traz isso para nós, que foi o que você, mais ou menos o que você se ofereceu nesse reencontro. A mulher mais velha, o amadurecimento, o contributo do feminino que já caminhou. Nós não tivemos lá atrás. Quer dizer, olha, eu vou dizer que eu fui felizada, porque minha mãe era batuta, sabe? Nós somos estrangeiros, nós viemos para o Brasil, eu vim com 6 anos, então ela aprendeu a lidar com tudo isso, claro que com os limitezinhos dela, né? Mas ela me ensinou assim a não dar muita bola para os outros, não. Sim. Entende? Então eu tive essa sorte, mas a maior parte de nós não teve. Então tem uma menina interna crua, ingênua, inocente, carente, dependente. Sim. Né? Eu peguei nos meus atendimentos terapêuticos, eu reconheço isso, sabe, Nina?
até mulheres até de 60 anos, que se veem enredadas ali num relacionamento tóxico, não consegue se posicionar, não consegue falar não, acreditam de que a pessoa vai mudar, que a pessoa está passando, sabe? E elas ficam ali naquela ilusão, né, até uma certa ingenuidade na fala, e você percebe que não tem mesmo esse contato com essa parte sábia de dizer, olha, né? Isso. E eu percebo que até agora eu estou atendo pessoas que têm um super potencial, artistas, pessoas assim, sabe, maravilhosas, e que entram num enredo, né, esse enredo tóxico, esse enredo predador, né, que vai sugando mesmo ali a pessoa, e a pessoa não consegue. E é muito isso, né? Esse lugar do não saber mesmo, não saber como agir, não saber o que fazer. Isso, meu amor. É isso. Você vê, a gente vê nos processos, é nítido. Não sabe, ninguém veio, ninguém nunca veio. A mulher sábia nunca apareceu. E por que ela se comporta a partir do não saber da menina? Porque a nossa criança também, quando não é reconhecida, ela predomina na psique. Ela toma um espaço. Então, a maior parte de nós vive grande parte da vida identificada à criança interna. E é essa menina que escolhe as relações. É essa menina que projeta o pai que não lhe deu a atenção nas relações com o companheiro, né? Ou companheira. Entende? É essa menina que vai estar aí indo na frente. Por quê? Porque a pessoa ignora sobre a criança interna e ignora sobre o seu feminino profundo. E aí vira presa muito fácil de predadores. E não só ignora, Alessandra, pior. Além de ignorar, grande parte destas mulheres, né? Olha, eu queria incluir os homens também, mas como foco em mulheres, vou focar. Grande parte destas mulheres, além de ignorar, foram profundamente condicionadas para atender aos padrões deste sistema, desta matrix. Padrões estes extremamente convenientes, que visaram soterrar justamente as faces do nosso feminino que dizem respeito a esse poder pessoal. Quando a gente fala numa linguagem arquetípica, né, nós temos aí 4 faces do feminino: donzela, mãe, feiticeira e anciã. Donzela, que é a criança, é a moça, legal, tá aí na sociedade, é até valorizado, né? Mãe também, nossa, super aplaudida, né? E a feiticeira, que é a mulher madura? Adoro fazer a analogia deste arquétipo com o personagem da Malévola. Sim. E a Malévola em nós, alguém ensina? Ninguém ensina. Não. E a anciã é valorizada? As senhoras são valorizadas nessa sociedade? Como diz a Clarissa, não apenas as senhoras não são valorizadas, mas também algo que as simboliza, como as velhas árvores. São arrancadas. São arrancadas. Né? Então é conveniente levar as mulheres a soterrarem aquelas partes que vão trazer esse aspecto mais instintual, mais selvagem, mais inerente ao inconsciente. Sim. E você sabe... Não, você sabe, Nina, que, inclusive, né, já aconteceu comigo, acho que outras mulheres também, quando você desabrocha mesmo para isso, quando você é vista como louca, nossa, o que está acontecendo? Você é louca, você é destemperada, né, você é bocuda, né, porque você está ali... Sabe, se colocando, você tá ali questionando, que eu percebo também que é uma coisa que as mulheres não fazem, elas aceitam
elas entram nesse dispositivo do servir, do cuidar do outro, do estar disponível, porque aí eu vou ser amada, né? Mas esse outro lado, às vezes, né, mais incisivo, mais obstinado, mais firme, né? Aí já é mal visto. Você é doida, você é louca, você é destemperada, né? Quantas essas falas, né, que vêm quando uma mulher está ali, né, com as rédeas ali do seu feminino, está se posicionando, está questionando, né? Está dizendo por quê? Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por quê, né? Então, eu sempre fui essa pessoa do porquê. Então, por que né? O machismo, eu sempre fui muito questionadora, então isso deu um problema na minha casa, né? Por que a mulher não pode? E aí, o uso das roupas, por que eu não posso usar isso? Por que eu não posso sair? Né? Por que eu não posso estudar isso? E aí, quando eu fui na minha formação estudar, fui ser professora, fui ser pedagoga, fui trabalhar com dança. Ai, meu Deus, essa menina agora só quer saber de dançar, né? Aí depois a menina foi estudar xamanismo, tá virando macumbeira, sabe? E aí a menina foi trabalhar com tarô e falou, meu Deus, o que acontece com essa menina? Entendeu? Então eu tive um movimento de ter que ser ali e bancar, né? Porque você tem que ali bancar as suas escolhas, né? Porque senão também você é cooptado por esse mundo, né? Então eu acho que esse ponto, sabe, Nina, eu tenho sempre que colocar no meu trabalho de fazer as mulheres questionarem os seus lugares, questionarem as suas vidas, questionarem os seus entornos, né? Porque é aí que elas vão descobrir o que elas não sabem. Perfeito, exatamente. O questionamento é algo fundamental, mas nós não somos criadas para isso, né? Nós somos criadas para ser as boazinhas, educadinhas, religiosas, os danos que as religiões causam, todas, viu? Todas as religiões. Ah, mas religião é bom e tem que ser, sim, é bom, tem que ser respeitado, mas tudo nesta vida tem o lado luz e o lado sombra. E isso eu vejo diariamente, os danos que as religiões causam nas mulheres, né? Agora, uma coisa interessante, quando você fala do questionamento e de poder conquistar seu espaço, seu lugar de fala, né? É algo extremamente importante, não só importante, mas substancial, né? Porém, é preciso tomar cuidado para que isso venha verdadeiramente de você. Porque, às vezes, por todo esse movimento que as mulheres têm feito, né, exatamente para reconquistar um espaço, se torna mais um personagem. É verdade. Uma coisa meio de uma fala meio estereotipada até, né? Bastante estereotipada. E quando a gente adere a personagens, a gente se distancia do nosso núcleo, mais uma vez. Então, a meu ver, também, todo um movimento midiático, que é o que eu falava no começo, né? Que sugere comportamentos e não sei o quê, e como eu falo, né, num post que eu fiz, caras e bocas, o que é uma mulher empoderada, e use o batom tal, a bolsa tal, o salto não sei o quê, ou não use, né, tudo isso pode apontar para algo legal, mas tem mulheres que têm um vazio tão grande de eu, elas vão falar, nossa, esse manual vai me dizer, agora sim, quem eu sou. Então, eu vou aderir a esse manual. Claro que o mimetismo, a imitação, é algo que pode ocorrer quando a gente começa ali um caminho, né? Mas se a gente ficar só nisso, olha para o lado e a outra tá, porque aí eu vou fazer igual, porque não é meu. Não. Tem autenticidade, né? Não tem autenticidade, não tem alma, não tem genuinidade,
né? Então, essa conquista, ela é extremamente importante, desde que seja teu, desde que essa autodescoberta seja tua, e não de alguém que te falou que tem que ser assim, porque também tem muitas mulheres tomadas pelo masculino, extremamente autoritárias, e que querem também submeter as outras àquele caminho, daquele jeito que elas acham que tem que ser. E aí já perdeu a essência do movimento, né? Dessa coisa da rede. Perdeu, porque daí já não tem mais essa sororidade que todo mundo fala, né? Não, e sororidade também é algo que não vai ter com todo mundo. Seletividade antes de sororidade. Seletividade antes de sororidade. Você não vai ter sintonia com todo mundo. Verdade. Seletividade antes de sororidade, porque na seletividade estão os teus instintos. Opa! Essa pessoa aqui que está querendo me impor, peraí, eu saí do marido e vim para essa que está querendo me impor coisa também? Como assim? Não. Entende? Sim. Nina, eu queria te perguntar uma coisa, se você percebe nos seus atendimentos, na sua experiência, porque eu percebo na fala de algumas mulheres, quando elas são enredadas nessa toxicidade, né, nessa questão aí do relacionamento abusivo, muitas vezes essa coisa mais predatória, às vezes não só entre parceiros, mas na própria família, elas sentem muita culpa. Quando elas estão ali num processo de conseguir olhar para aquilo de uma forma um pouco mais, né, de distanciamento, para ver o que está acontecendo mesmo, elas sentem muita culpa por aquilo não tá dando certo. A culpa vem no seguinte, assim, é como se eu me culpei porque eu deixei isso acontecer, né? Eu deixei isso acontecer, isso é culpa minha, né? Então ela entra ali num outro processo que também é bem cruel com a gente, né? Que é se culpar por ter deixado seu espaço sagrado, deixado ali, né, a sua feminilidade tão vulnerável, tão atacada. E aí a gente tem que trabalhar muito dessa culpa também, né, com as mulheres, para que isso não vire mais mais um enredo ali em que ela vai se prender, né? Então, eu percebo muito essa culpa, eu queria que se você percebe também. Acho que culpa é o sobrenome da mulher, né? Não só da mulher, todos nós. Nós vivemos uma sociedade que instiga a culpa, né? O medo, a culpa é uma forma de controle, né? É uma forma de manipulação. E, por exemplo, nas doutrinações usa-se muito, né, dessas estratégias para manipular, para controlar, né? Então, a culpa vai estar aí presente, né, em muitas situações, em inúmeras situações. O que eu percebo muito é que a mulher servil é algo que está tão arraigado, né, na sociedade, portanto, na criação, né, das mulheres, que muitas de nós assume esse papel, em primeiro lugar, pela dinâmica que foi vivida aí com os pais, né? E mais tarde, inevitavelmente, vai repetir essa dinâmica nas suas relações. Então, a mulher servil, ela se responsabiliza por tudo, né? Tudo é culpa dela. Tudo é responsabilidade dela. Né? Nós temos aí o arquétipo da salvadora, que eu tenho falado bastante também, que representa bem, né, esse comportamento. Numa linguagem da psicologia mais convencional, seria a mulher dependente, codependente também, né? Então, também, por um lado, por um aspecto sombrio, né, de necessidade de controle, né,
ela faz, se responsabiliza, né? E quando a coisa não dá certo, ela vai se culpar, não só por esse movimento em si, mas também pelo condicionamento ao qual ela foi levada, né? Na criação, nas crenças familiares, né? Então, sim, percebo muito a culpa. E não sei se eu entendi adequadamente a sua pergunta, mas quando ela, então, começa a entender algo sobre o feminino, ela também se culpa por ter se submetido, abandonado, né? Então, acaba se tornando uma culpa a mais, né? Isso. É um padrão, né? É um padrão que às vezes se torna tão autodestrutivo que, assim como é visto, né, nas pessoas codependentes, ele pode ser associado a um vício, né? É um comportamento que me traz sofrimento, me traz dependência, me traz a ideia de que eu estou no controle, me traz responsabilização, me traz autoabandono, né? Me traz a culpa, me traz essa sensação de angústia, de ansiedade, de insegurança, de incerteza, que são sensações que podem se aproximar, né, às sensações quando a pessoa consome algum tipo de droga, né? Então, é algo que pode ir num nível tão profundo que as mulheres, mesmo quando conseguem se conscientizar a esse respeito, elas precisam se considerar adictas, né? Então, vai cuidar para sempre, vai cuidar para sempre. Então, em você haverá uma tendência muito grande de você tomar a frente para cuidar do outro, para fazer pelo outro, para fazer, para ver se daquele outro tem um retorno para você, porque você mesmo aprendeu que você tem que se deixar para depois e priorizar o outro. Isso tem muito de religião nisso, viu? Muito, né? Então, quando você perceber esse primeiro movimento, é a mesma coisa de quem está passando, né, parou de beber e está passando por um bar. Presta atenção, porque você vai ter uma tendência e você precisa ficar para sempre atenta a isso, né? Então, isso é algo seríssimo, são padrões muito profundos, que se repetem, e pior, são passados de mãe para filha, ou de mãe para filhas, e de filha para as outras filhas, ou seja, transgeracional, né? E que vai perpetuando aí esse modelo de mulher servil. E aí não se sabe por que as pessoas procrastinam, né? A procrastinação é a própria mulher salvadora. Como que eu vou priorizar o que eu tenho que fazer para mim, se eu aprendi que o mim não é prioridade? É o outro que é prioridade. Então eu vou fazendo tudo que não é para mim. E aí, quando eu me certificar de que tudo está feito, aí eu vou fazer por mim. Só que aí eu tô acabada, ou já acabou o dia, né? Então tem tudo a ver com procrastinação. Nossa, aí a gente entra num mundo. Eu queria até dizer que isso, né, Nina, causa uma distorção na autoimagem da pessoa, né, no senso que ela tem de si mesma, né, de não aceitação até de si mesma, porque daí a essência não vem, aquela parte mais profunda não vem, ela fica sempre operando nessa superfície do se doar. Isso é muito, muito destrutivo. Eu sei porque a minha mãe era assim, né? As mulheres da minha família eram assim, a minha mãe era assim, eu fui uma filha que virei mãe da minha mãe, então, de tanto que a minha mãe adoeceu nesse processo, né, de servir e se doar e nunca para ela, e até que a velhice agora, né, ela parece que conseguiu um pouco, né, se priorizar, se olhar, se perceber, depois de uma depressão muito forte. E eu
E eu reconheci esse padrão em mim também, e eu tenho conseguido me trabalhar em cima dele, sabe? E eu acho que até eu tive um sonho com uma planta, né? O meu contato com a natureza, com as plantas, com essa parte, né, da natureza, das ervas medicinais e tal, me ajudaram muito, muito a restabelecer o meu feminino, a minha parte salvadora, né? Porque aí eu percebi que ali era um momento de eu me cuidar, era um momento de me conectar, era um momento de eu fazer o meu remedinho, o meu escaldapé, o meu, né? Então eu até montei uma linha de produtos naturais para o feminino. Então nas minhas rodas de mulheres eu levava esses produtos. Porque eu tinha esse padrão, sabe? Eu me movimentava a partir desse cuidar do outro, porque foi o que eu vi a minha mãe fazendo. Sabe, eu consegui reconhecer isso. E eu falei, não, peraí, né? Então foi uma virada de chave, no qual onde junto com isso eu fui me reconectando com a natureza, né? E eu queria trazer isso aqui, gente, porque nós mulheres, né, a gente tem um microcosmos que conversa, que dialoga, né? A gente tem útero, a gente conversa com a lua, a gente conversa com o sol, a gente conversa com as plantas, a gente tem uma dinâmica sensorial e sensitiva, intuitiva, e que a gente vai, sabe, vai movimentando algo dentro de nós, vai mobilizando algo dentro de nós, que vai abrindo um espaço, vai abrindo um espaço para você falar, não, existe um ser, existe essa criança sagrada que precisa ser cuidada, zelada. Eu uso muito esse termo, zelada. Né? Então, hoje, dia a dia, eu consigo zelar da minha energia, eu consigo zelar do meu cardíaco, eu consigo zelar do meu útero, né? Eu consigo zelar, sabe, de todo o meu ser, depois dessa reconexão que eu tive. Então, isso que eu tento levar para as mulheres. Falo, gente, a gente é filha da natureza, a gente é filha da terra, a gente é semente, a gente é fruto, né? A gente está aqui para crescer, para ser feliz, para se realizar. E aí, Nina, eu tento trazer isso de um lugar muito autêntico mesmo, sem impor, sem nada, sabe? E aí, no meu sonho, eu sempre sonho com algumas plantas, eu sonhei com uma criança que me entregava um ramo de lavanda, sorrindo, sabe? E ela trazia do coração, assim, e essa imagem arquetípica da criança com essa flor, com essa lavanda, para mim, mais do que a imagem, é um sentimento que me traz, sabe? Um sentimento de que, olha, nós estamos nos cuidando, eu estou aqui fornecendo para você essa planta, né? Num lugar de cuidado, num lugar de acolhimento, num lugar de se olhar, se perceber, sabe? E até falei para as pessoas, né? Falei, quem quiser, escolhe uma planta, uma flor, né? Alguma coisa natural que vai vibrar, porque tanto o fogo, né, quanto a água, o ar, todos os elementos, quando a gente traz uma conexão, vibra e mexe com as nossas células, né? Porque tudo vibra, tudo é energia. E vai nos ajudar a contactar, né? Vai nos ajudar ali a contactar, pelo menos para mim, tá, gente? Uma experiência genuína minha, de conexão mesmo, sabe? De conexão com essa parte mais profunda. Então eu tive esse sonho, foi tão forte, foi tão bonito, né? E essa criança, essa parte tão essencial da gente, né? Então eu fui lá na minha horta, peguei meu vasinho de lavanda, sabe? Fui lá no meu altar, coloquei, peguei a minha foto de criança, olhei para essa foto, sabe? Me reconheci nesse olhar, né? A foto está até aqui, eu me reconheci nesse olhar, me reconheci nessa... Eu sempre tive uma disposição para a vida tão grande assim, então eu me reconheci, nossa, olha como eu estou ainda disposta para viver. Eu olho para essa criança hoje, nesse olhar aqui, e eu me conecto com a disposição que ela tinha para viver e com a disposição que eu tenho hoje, sabe, também para viver.
Então, eu acho que isso foi bonito, assim. E aí eu falei, bom, vou levar para a live, quem quiser, né, ter essa conexão de você se olhar mesmo, criança. O que você enxerga nesse olhar dessa criança, né? E aí, quais são os elementos que você mais se conecta? Pode ser uma música, pode ser um cristal, pode ser uma flor, pode ser uma vela, né? Pode ser olhar para o céu, pode ser fazer alguma coisa, né? Que vai mobilizar, que vai te mobilizar, sabe? A fazer esse contato mais profundo, a sair dessa camada mesmo, desse padrão, desse condicionamento, né? Porque, e aí eu trabalho com energia, com chakras, eu falo que a matéria, né? Nossa matéria é muito condicionada. E quando a gente trabalha essa parte mais energética, os nossos chakras, né? A nossa parte mais sutil, é aí que a gente entra em contato com outro padrão, com outro nível, né, com uma outra percepção até de tempo. Né? Então, hoje, eu olho para o tempo de uma maneira muito mais ampliada, né, do que o tempo condicionado da matéria de operar, sabe? Opera, né? Opera, tu, né? Então, eu acho que é esse chamado, né, Nina, que eu fiz para você, que eu fiz para essas pessoas que estão aqui, para a gente buscar mesmo esse lugar autêntico, genuíno, de contato, de reconhecimento, porque quando eu me reconheço aqui, é porque eu já me reconheci aqui, já me reconheci mulher, eu já me conheci a Alessandra mais madura, e eu estou me reconhecendo aqui nesse mesmo olhar, ó, né? Isso. E com a mesma disposição, com a disposição de querer crescer, de querer melhorar, de querer se vencer, mas de uma forma leve, entende? Que eu entendo quando você fala da forma mais estereotipada, que cria até um peso. Às vezes a pessoa fica ali numa coisa... Não, tem que ser leve, gente, tem que ser fluido, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, tem que ser leve, né? Porque senão a gente entra numa cobrança... A gente entra numa cobrança muito grande, né? E que vai gerar mais culpa, mais medo, mais ansiedade. Então tem que brotar da gente de uma forma muito leve. Exato, perfeito, Alessandra, perfeito. É isso mesmo, você falou algo substancial. Quem olha para a criança é a mulher. Quando eu reconheço minha criança através de uma fotografia, ou mesmo fechando os olhos e trazendo para minha tela mental, né, eu sempre falo, feche os olhos e invoque essa criança, peça que ela se apresente na sua tela mental, né? Quando a gente reconhece a criança, quem reconhece é um outro aspecto de nós, né? É a mulher. E justamente isso, que seja leve, né? Claro que o conhecimento ajuda muito, ajuda. Você quer mergulhar, você quer saber, você vai fazer inúmeras descobertas e você pode trazer essas descobertas no campo mental para o vivencial, né? Mas, se não tiver essa legitimidade, essa leveza, que é inerente também ao feminino, né? Que é a contemplação. Simplesmente a planta, a fotografia, e aquilo se torna um ritual, né? Se torna ritualístico, abre portais, digamos, né? É justamente isso, né? Quando você fala a respeito de que o teu contato com as plantas foi, né, na medida em que foi sendo potencializado, ele foi abrindo um espaço, isso é muito belo, porque eu sempre digo isso, né, concentre-se em você, no seu processo, coloque atenção no seu processo, né, como se fosse realmente um grande caldeirão, onde você está lá, você e a sua alquimia interna, né, e o que você fizer diz respeito a essa alquimia, né? Está envolvido com essa alquimia. E o teu dia a dia começa a ficar parte integrante, né? Ou manifestação dessa alquimia. E realmente, isso vai crescendo como uma fogueira, né? E vai abrindo espaço. E começa
do leve, do simples, né? O feminino tem a ver com isso, leve, simples, você vê a Francine, não tem grandes coisas, né? Ela vai irromper, ela vai crescer, né? E sem precisar de contratos e muito dinheiro, e não sei o quê, e toda uma biblioteca que diga para ela como ela vai. Não, é simples, é leve, é fluido, né? É isso mesmo. E eu acho que isso é a gente fazer um contato, sabe, com a energia da cura mesmo, com a energia mais profunda que está aí à disposição, né, da gente, essa reconexão com a natureza, com o que nos é natural, o que nos é simples, né? E eu percebo, viu, Nina, que tem um efeito tão positivo isso, tão positivo, mas é isso, né? Eu percebo que também esse movimento, há uns anos atrás, quando começou, eu sentia mais essa autenticidade, aí começou o capitalismo, começa a tomar conta, aí já vai virando uma outra coisa, né? E aí você vai nos lugares, você já começa a perceber muitas regras, muitas imposições, e vai tirando essa naturalidade, vai tirando essa simplicidade, e aí as pessoas vão adentrando nesses lugares, elas vão criando mais máscaras, né? Mais camadas. Parece que elas estão num lugar, daí elas só se reposicionam para um outro lugar, elas têm uma ilusão de que elas ampliaram alguma coisa, mas novamente elas estão enredadas na mesma coisa, né? Porque vai mudando, mas não é uma mudança profunda mesmo, né? Eu tinha uma professora que falava isso, as pessoas vão entrando no falso self, né? Elas vão entrando ali no falso self, para compor esses lugares, até para compor esses lugares que hoje em dia vendem experiências, vendem rituais, vendem coisas, né? Então, para as pessoas também terem atenção, né, de que atenção a esses movimentos, né? Atenção o que é realmente mais puro, o que é realmente mais sensível, o que é realmente sem o dogma, sem a regra, sem a imposição, porque aí vai colocando a gente ali no mesmo lugar, né, em que a gente não quer mais estar, em que a gente quer ampliar, a gente quer, né, a gente quer atuar com essa ligação, né, do ego com o self, o Jung chama de o si mesmo, né, que é o nosso mar eterno, né, que é toda essa dimensão mais profunda da nossa experiência aqui. Então, pessoal, atenção a essas... tem que ser genuíno, tem que ser leve, tem que ser verdade, né, de um ponto de verdade dentro de você, sabe? Quando você sente ali um ponto de verdade, e isso é muito da mulher selvagem, né? Nossa, será que eu tô sentindo esse ponto de verdade meu? Tá ressoando, né? Tá de fato, né, acontecendo? Ou eu tô aqui, parece que eu tô meio que numa ilusão aqui, parece que eu tô meio aqui num negócio meio padronizado, onde as pessoas vão mexer a saia, eu vou mexer a saia, onde as pessoas vão sei lá, baforar alguma coisa, eu vou baforar também, né? Então, assim, esses lugares também de muita coisa, assim, né? Enfim, que não nos é natural, sabe? Sim, perfeito. Não perde, né? Perde essa contribuição, eu acho. Eu costumo dizer que institucionalizou, lascou, sabe? Porque agora o instituto de não sei o quê, blá, blá. Claro, com todo respeito ao trabalho sério que é feito, mas assim, quando começa a ficar muito cheio de regras, muito cheio, você está racionalizando algo, você está tirando a simplicidade, né? Agora, sabe uma coisa também? Muitas pessoas, elas têm aí a preponderância da ingenuidade, né?
e elas vão se deixar levar por inúmeras propostas, né? Uma outra coisa é que as pessoas querem milagres, algumas. Então, compre um pacote para curar a sua criança interior. Não é bem assim, né? Mas as pessoas, algumas pessoas, elas visam sim caminhos curtos. Elas se surpreendem com o miraculoso. E isso diz respeito ao adulto infantilizado, diz respeito à criança que existe nessas pessoas. A criança, ela vai ter muita resistência a processos. Ela ainda está no mundo do imaginário, do pode que lim-pim-pim. Então, se vem alguém e promete, né, algo miraculoso, tem pessoas que vão cair? Tem pessoas que vão cair, sim, né? E aí a gente vai longe, né? Aí a gente pode entrar nos gurus da vida, nas guruas, não sei se é assim que se fala, né? Que nada mais são do que predadores. Assim, não todos os gurus, né? Mas a gente tem visto aí os João de Deus da vida, né? Aonde você acaba caindo nas mãos de predadores que te prometem algumas coisas que teus instintos até te alertam que não, né? Mas que a proposta é legal e você acaba cedendo, né? Então, o verdadeiro atrai intenções verdadeiras. O oportunismo atrai intenções ingênuas ou atrai intenções aí de pessoas que querem rápido, né, alguma solução. Então, é preciso realmente ter cuidado, realmente ter cuidado. Como que você vai perceber que uma proposta não é legal se os teus instintos estão totalmente anestesiados, né? Então, é por isso que acontece o que acaba acontecendo aí em inúmeros lugares, né, com inúmeras propostas. Gente, então a gente está chegando aqui, caminhando para o final. Eu quero falar uma frase aqui que eu tirei da antroposofia, que eu achei muito pertinente para esse momento, que é assim, ó: do medo quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor e crer no reino que existe em mim, né? Então, a gente crê mesmo nessa nossa força interior, nessa nossa intuição, né? Nesse lugar sutil, né? No qual a gente vai intermediando ali, né? As nossas questões, né, as nossas questões mais difíceis, com os nossos potenciais, a gente vai intermediando e vai costurando isso com leveza e com amor, tá bom? E aí eu queria convidar vocês, não sei se todo mundo trouxe, mas como eu falei para vocês, eu sonhei com essa coisa linda aqui, que é uma lavanda, e aí eu trouxe para nossa live. E aí eu pedi para algumas pessoas, quem quisesse pegar uma plantinha, né, alguma coisa que tivesse um sentido, uma foto, alguma coisa assim. E eu queria terminar colocando uma musiquinha pra gente, e a gente vai fechar os olhos e vai deixar... Eu vou falar uma pequena introdução e a gente vai ficar uns 2, 3 minutinhos, alguns minutinhos pra gente finalizar, fazendo essa meditação, abrindo mesmo, né? Abrindo aí nosso ser, se fornecendo para esse momento, para deixar vir o que tiver que vir na nossa mente, na nossa tela mental, no nosso coração. E aí, assim, a gente fazer um fechamento da nossa live com essa meditação, com esse momento mais introspectivo, e a gente guardar isso, sabe? Como um exercício mesmo para a gente fazer na nossa vida, esses momentos, né, de quietude, de se olhar, de parar, né, de entrar em contato com a nossa natureza, tá bom, pessoal? Então, quem quiser, deixa a fotinho aí do lado, pega a fotinho. Olha aqui, vou mostrar a minha criança, que gracinha. Isso,
eu vou colocar uma música, tá bom? E aí eu pedi para vocês, fica bem confortável onde vocês estão, bem tranquilos, bem soltos, bem confortáveis, tá? E eu vou colocar a música. Deixa eu aumentar aqui. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma respiração tranquila, entrando nesse ponto de calma, de paz, deixando a nossa mente leve, nosso coração leve. Respira, vai se entregando, se fornecendo esse momento. Respira fundo. Pensa que você está num lugar bem aberto, um campo aberto, um campo com um vento bem gostoso, você vai caminhando nesse campo aberto, tranquilo, sentindo o vento, bem devagar. E lá longe, você vê uma árvore, e essa árvore vai te chamando a atenção, você vai olhando para ela, e vai caminhando, bem devagar. E a árvore vai te chamando, te chamando. E você vai na direção dela e se senta nessa árvore, no pé dessa árvore. Você vai sentir um cheiro das folhas dessa árvore. Você vai ficar ali sentadinha. E vai deixar vir o que tiver que vir. Você está protegida, está segura. Essa árvore está te dando sombra, está te dando amparo. Deixa vir, se entrega nesse momento. Respira.
Vamos voltando. Você se despede desse momento. Agradece a sabedoria dessa árvore, dessa mãe, forte, bondosa, firme, acolhedora. Dessa mulher com essas raízes podendo brotar na terra. Você agradece esse momento, contempla esse momento. Isso, vai voltando. Vai mexendo o seu corpo um pouquinho. Vai entrando em contato de novo com esse momento, com a minha voz. Muita gratidão, muita força, muito discernimento, muita luz. Muita aceitação. Muita paz. Queridas, queridos, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Quem vai assistir depois também, muita gratidão. Espero que vocês sejam tocados, sejam mobilizados de alguma forma para encontrar aí a melhor parte de vocês, a força de vocês, o caminho de vocês. Quero agradecer a Nina por esse momento, por ter aceitado esse convite. E, Nina, parabéns pelo seu trabalho, minha irmã, que você continue aí, sabe, sendo esse ponto de apoio, esse ponto de luz nas nossas vidas, nas vidas de tantas mulheres. Seu trabalho cresça, floresça, e que você nos dê sempre a honra, né, de caminhar junto, né? Eu acho que é isso, a gente está aqui caminhando junto, crescendo junto, e eu acredito muito nessa admiração, nesse apoio, sabe? Eu acho que a gente está aprendendo, muito aprendendo ainda essa questão da fraternidade, essa questão, né, do amor, né? A gente está aprendendo, está tateando, mas eu sou uma entusiasta, assim, eu acho que a gente vai criar, a gente vai criar esse movimento, eu acho que a gente quer esse movimento, a gente deseja esse movimento, né? Porque amar é bom, ser amado também é bom, apoiar é bom, ser apoiado também é bom, né? E é nesses movimentos de troca que a gente vai se fortalecendo, vai se reconhecendo, né? Então me reconheci na Nina, Nina se reconheceu em mim, vocês que estão aqui se reconheceram em nós, se reconheceram umas no comentário das outras, né? E é assim que a gente vai criando essa teia, essa rede, e vai disseminando, para que a gente não seja soterrada, que a gente não seja minada, né? Porque a gente veio aqui para ser feliz, para crescer, e não para ficar nesse lugar de tanta dor, de sofrimento, né? De tantas, como se fala? Gerações, né, Nina? Tantas gerações de... acho que a gente veio aqui realmente para criar esse ponto de mudança, de rota. Gratidão, minha irmã. Se você quiser dar uma palavra final para a gente fechar, tá bom? Ai, Alessandra, quero te agradecer, porque assim, olha, eu sempre recebo convite para live e normalmente, assim, fica difícil, não dá, já tenho compromisso aqui, outro colar. E eu lembro que quando eu vi o nome Ciranda Menina, talvez em comentários seus, em meus posts, me chamou muita atenção.
E quando você me fez o convite, imediatamente eu falei sim. E foi assim que eu senti, sabe? E óbvio que eu me guio muito por esse sentir, e tá mais do que explicado porque com a sua honestidade, a verdade que você faz, né? Daquilo que você faz, daquilo que você fala. Muito obrigada, continue também, continue sendo quem, é piega dizer isso, mas sendo quem você é. A gente falou muito de autenticidade, acho que isso é o nosso grande desafio aqui, cada uma do seu jeito, cada uma com o seu tesouro, cada uma com o seu contributo, né, a partir do âmago do seu ser, né, o meu contributo vai ser o seu pode ser semelhante, mas vai ter um outro tom, um outro aroma, uma outra cor, que é inerente apenas a você, e só você pode representar, né, então é essa a mensagem que acho que eu tento passar aí naquilo que eu faço. Um beijo para todo mundo que ficou com a gente até aqui. Muito obrigada. Viu? Gente, gratidão, um beijo. Ótima noite. Tchau.